Olá, graça e paz! Você sabe o que é fé? A Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós devemos tomar o cuidado para não confundir fé com pensamento positivo e nem com esperança, porque não há nenhum tipo de misticismo quando nós falamos sobre fé. Se você acha que a fé é a certeza de que algo vai dar certo para você, essa definição ela não se encaixa biblicamente dizendo. Para nós cristãos, fé tem um sentido muito aprofundado, porque ela está estritamente ligada à mensagem do Evangelho. É a fé que mantém um cristão perseverante no caminho de Deus, porque durante todo o tempo nós não estamos vendo, mas estamos firmes diante do plano de Deus para a vida eterna. E o apóstolo Paulo ele diz que o justo viverá pela fé, justamente porque é a fé que dá a sustentação para que o cristão seja salvo. Então nós não podemos ter uma fé superficial, mas precisamos pedir a Deus para que Ele nos dê uma fé racional, a fé que vai nos trazer a consciência, as doutrinas da palavra de Deus. Isso significa, por exemplo, que quando eu oro a Deus pedindo cura para a saúde de uma determinada pessoa, eu não oro com um pensamento positivo de que aquela pessoa vai ser curada, mas eu oro com fé de que Deus tem o poder para curar e se for da vontade dele, aquela pessoa vai sim ser curada. Isso tem muito a ver com a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós e mesmo que ele faça algo totalmente diferente do que eu estou pedindo, a minha fé tem que ser racional para me fazer entender que a vontade do Senhor é sempre melhor do que a minha. Porque quem está vendo o futuro é Ele e não eu. E Ele sabe que lá no futuro vai ser importante o que Ele está fazendo hoje. E a fé ela também é um artifício de Deus para trazer o pecador à aceitação da verdade. Da mesma forma que a fé sustenta o cristão para resistir até o fim, a fé também faz com que antes de sermos cristãos, venhamos a crer que Jesus é o Filho de Deus enviado para salvar o pecador. Se você deseja ter a fé racional, bíblica, você precisa pedir a Deus em oração. Somente Ele pode introduzir no seu coração essa fé, porque sabemos que tudo o que é necessário para o cristão vem apenas pelos presentes que Deus nos dá através do Espírito Santo. Que nós encontramos situações na Bíblia onde a pessoa nem compreendia direito as coisas de Deus, mas os apóstolos diziam: a sua fé que vem por Jesus te curou. Porque quem imputa a fé em nós é Deus. Não existe outro modo de obtermos fé por nós mesmos. E é lamentável a gente ver que existem pessoas que se vangloriam de si mesmas por se considerarem pessoas de fé forte. Não, porque eu sou uma pessoa de fé, eu falo e as coisas acontecem. Mas de forma nenhuma, né? Esse tipo de pensamento nem vem de Deus, primeiro pela falta de humildade, pela pessoa não reconhecer o seu estado caído diante de Deus, e segundo, porque é Deus quem determina e faz as coisas acontecerem. Nós podemos bater o pé e declarar cada vez mais alto que tal coisa vai acontecer, mas se Deus não quiser, Ele não vai deixar acontecer, porque Ele age no tempo dele, e não vai ser a nossa oração que vai mover a mão de Deus para fazer o que nós queremos. Ao invés de ficarmos determinando o que Deus tem que fazer através da nossa fé, precisamos urgentemente anunciar a mensagem do Evangelho para mais e mais pessoas. A fé só vai ter início no coração delas quando a mensagem for pregada. Mesmo que nem todos virão à fé, a nossa missão é espalhar a boa notícia. Nós já falamos aqui que nós não podemos tomar o leite espiritual para sempre. Nós precisamos caminhar para o alimento sólido. Isso acontece quando vamos nos aprofundando em assuntos mais complexos das Escrituras. Por isso é que precisamos alimentar a nossa fé através do nosso relacionamento com Deus, com o estudo bíblico, com o jejum, com a oração, os devocionais e afins. Quando você alimenta a sua fé, você fica mais preparado para enfrentar as dificuldades do dia a dia, por mais que fiquemos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, a nossa fé não deixa que os nossos olhos se desviem do caminho. Ela faz com que nos alegremos nas tribulações e sejamos mais abertos para aceitar a vontade de Deus. Receba a fé salvadora como um presente de Deus. Fortaleça sua fé racional diariamente e perceba a diferença que isso vai fazer no modo como você vai enxergar a vida. Bora tentar? Que Deus abençoe a sua caminhada e até o próximo tema.